Boa noite, pessoal. Um tapa no visu. Fui dar o grau no cabelo hoje, já não estava aguentando mais. Disse: corta, corta. E não está dando mais, não. Aí agora está assim. Não sei o que é que meu marido, quando ele chegar, o que ele vai achar. Mas eu gosto, vez por outra, de cortar o cabelo curto. Eu acho que eu fico mais jovem. É a tentativa, né? Se eu vou ter sucesso ou não, eu estou tentando, tá, Ju? É isso, gente. Boa noite, meus queridos. Que Boa bom que vocês noite. estão aqui. Tá muito David chique já o está cabelo. aí. Hã? Gostou? Ficou muito chique, tá chique. E é, né? Estou com cara de rica. Se tiver cara de rica, Totalmente, totalmente. Me manda um pix de 10 mil que aí eu confirmo. se mostrar a conta bancária vai dar certo, mas não. Se mostrar uma conta bancária gorda, eu acho que eu vou pedir um Ah, dinheiro fé. emprestado a Vorcaro. E quem sabe, né? Vou pedir para Faço isso não, financiar professora. alguma Faço não. coisa, financiar Faço aqui o não passar. curso. Não Hã? faço não passar na empresa. Não passar na empresa, que a gente precisa terminar esse curso. Vou seguir seu conselho. Está um problema, viu? Pense no problema com o dinheiro do povo, o povo só se Ave lascando. Maria. É roubo de lá, é roubo de cá, eu não sei mais, olha, não sei mais o que fazer, não. E às vezes eu fico sem querer televisão para não ficar nervosa. Difícil. Mas vamos lá, né? Eu sei que aqui no grupo tem gente que já está bem avançado na pesquisa, tem gente que já está bem desenvolvido e tal, né? Tem gente que está começando agora, que está querendo aprender. Então, assim, a gente vai ter que fazer aqui um meio termo, mas eu não posso deixar de ensinar o que eu vou ensinar agora. Porque quando eu abro o curso, eu abro esperando pessoas que tenham várias necessidades, né? Então, as que estão mais avançadas têm que ter paciência, né? As que estão mais avançadas com aquelas que estão começando agora. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, né? O assunto hoje é projeto de pesquisa. Então, quando eu falo em projeto de pesquisa, aí eu queria ouvir de vocês o que é que vocês acham, qual é a experiência que vocês têm com isso. Lembrando que projeto de pesquisa é diferente de projeto de intervenção. Eu já falei isso, vou me repetir. Por quê? Porque o projeto de intervenção, você até pode usar uma fundamentação teórica, mas você vai fazer uma intervenção. Professora, pode ter intervenção no projeto de pesquisa? Pode, com certeza. Mas um projeto de pesquisa não é um projeto de intervenção. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente gostaria de dizer. Então, assim, a gente tem gente aqui que já está bem adiantado, já está bem organizado, já está pesquisando, já está quase fazendo o TCC, falta pouco, tá? Já está no processo de escrita. Mas aí eu queria que você dissesse para mim assim, como é que a gente faz uma pesquisa? A gente faz o projeto, tá bom, beleza. Mas o que tem que ter no projeto? E por que que esses itens que precisam constar no projeto são tão importantes? É só porque a banca está pedindo? É só porque eu tenho que apresentar meu professor? O que é que esse projeto serve? De que maneira esse documento serve para mim que estou pesquisando? Aí agora eu sacudi a pergunta, eu sou a mulher da pergunta. Se eu vou responder, eu não sei, só sei que eu estou perguntando. Hein? Quem pergunta quer saber. Eu posso falar por mim, pelo menos Pode, até onde eu consegui entender desde o PIBID e o PIBIC, na realidade, né? sim, Veja, o projeto de pesquisa em si, ele é a base norteadora para o que você vai fazer na pesquisa. Pelo menos foi sim, assim que eu entendi inicialmente. E sim. aí, então, ele vem... A senhora perguntou o que é que compõe o projeto, né? Isso, isso. Aí vem o referencial, a revisão de literatura referencial bibliográfico, que a Sim, professora pediu, que estou tentando recordar. Aí vem a metodologia, sim, vem os passos, as
considerações finais, na parte da metodologia, né, vem toda a parte dos dados, onde você fez a aquisição dos dados, como é que você fez a comprovação. E aí, tudo bem estruturado, e não, pelo que eu lembro, o meu não passou. Leandro, mas aí já não é o resultado, não? Aí eu não, é isso que eu estou tentando lembrar, porque faz um tempo que eu fiz o projeto de pesquisa para o PIBIC, e depois eu tive que fazer o PIBIC todo, no caso, né, o relatório todinho. Aí é isso que eu estou tentando lembrar. Mas pelo que eu entendi, lembrei das etapas, tem isso. Uma parte que me pegou muito com a professora foi o que era essa bexiga da revisão de literatura. Que eu tive que... É o referencial teórico, não é completamente diferente. É completamente diferente. Ela disse que é completamente diferente. E, no final das contas... Como é, menino? Eu não estou acreditando nisso, não. Mas, é o que, Leandro? Por miúdos, eu sei que é a mesma coisa, só que é uma ideia... Assim, tem um referencial teórico, você faz a revisão de literatura e depois vai atrás de outra coisa. É um nome estranho, um nome diferente para dizer que é a mesma coisa. Aí, é uma doideira dessa aí, estou entendendo. Mas eu gostei da sua participação. Veja, você deu uma misturada nas tintas aí, mas a nossa aula de hoje vai lhe ajudar a organizar. Né? Como você disse que já fez há algum tempo, tal, né? Está agora no caminho do seu TCC. Eu vou ouvir mais algumas pessoas, né? Para aí você vai ver, depois que eu começar a explicar aqui, você vai conseguir separar um pouco as coisas. Mas é mais ou menos por aí, tá? Você não está no caminho errado, não, você está no caminho certo. Só está faltando arrumar melhor esse caminho. E depois eu vou explicar um pouquinho esse negócio de fundamentação teórica, referencial teórico. Vai ter uma aula só para isso. Como é que a gente escreve esse texto? A bronca, é como vocês dizem, é babado. E eu vou falar feito os adolescentes, a gente tem que farmar a aura. Eu estou toda boizinha hoje, é o cabelo. Meu neto chegou aqui em casa, vovó, eu tenho que ensinar uma tarefa para ele de história, ele disse, vovó, vamos farmar a aura. Eu digo, agora você está lascado na minha mão. E agora nós vamos farmar a aura. Mas muito bom, gente, vamos lá. Quem é que quer falar mais? Stephanie quer falar, David, Mariana, Juliana, que está aí. Eu sei que Juliana está, meu Deus do céu, Juliana está presa no engarrafamento, né, gente? Só Jesus na causa dela. Talvez ela não fale, não, ela acha que abriu. Pode falar, David, está podendo falar, David? Tem aula hoje, tu está podendo falar? Não, estou no trabalho, aí não estou podendo... Não pode falar. Não vou poder participar tanto, não, tá? Sim, tá bem, David, fica tranquilo. Se quiser puder escrever, escreve lá. Gabriela, Alisson deve estar na aula. Acredito. Estou na Stephanie. aula aqui, professora. Oi? Estou na aula aqui. Tá, então fale não. Se você puder. Cuidado para você não pegar. É assim mesmo, a pessoa tem que sobreviver, tem que aprender. É uma luta, né? Muito bem. Já que o pessoal não pode falar, eu vou começar falando, tá? Primeiro, o projeto de pesquisa é um documento norteador, tá? De toda a pesquisa. Como você falou muito bem, Leandro, você abriu assim com chave de ouro a nossa aula de hoje. Certo? É um documento norteador. E por ser um documento norteador, ele é aquele documento que você vai ter que voltar ele várias vezes. Inclusive, é um documento que vai ser aproveitado na sua pesquisa. Certo? Então, por exemplo, quando você elabora a metodologia que está ali no seu projeto, depois você vai aprofundar, você vai partir daquilo ali. Ou mudar, né? Isso pode acontecer. Às vezes, algumas coisas atrapalham a nossa pesquisa e a gente tem que dar uma mudada na metodologia. Certo? Mas eu vou explicar cada coisa, até com exemplos, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma pesquisa, gente, é por onde eu vou começar. Eu começo por onde, pelo amor de Deus? Tá, eu vou fazer o projeto, mas o que é que eu vou botar nesse projeto? E tem uma pergunta no projeto que é crucial, mesmo que ela não seja uma exigência de um TCC, por exemplo, mas ela é muito importante, porque ela é algo que impulsiona você a perguntar, a pesquisar, que é a pergunta. Quando você começa a querer pesquisar alguma coisa, é porque você parte de uma indagação, não tem como. Mesmo que isso não seja uma coisa que seja exigida, você talvez tenha que começar pelo objetivo,
pela justificativa, que é o que eu vou mostrar aqui, mas você precisa partir de uma indagação. Ou seja, você sempre parte de algum lugar, nada é criado do nada. Então, você está aí nas suas disciplinas, pagando na universidade e tudo mais, certo? Você está aí participando, tudo direitinho. E aí, uma disciplina lá, o professor traz um assunto que chama a sua atenção, que é um assunto que você gosta, e você se empolga. Então, você parte de uma indagação para chegar onde você gostaria. E aí, isso a gente chama de problema de pesquisa. Então, se vocês não tinham problema, quer dizer, você não tem problema, né? Você não tem boleto para pagar, você não tem problema de doença. Então, se você não tem problema, agora, graças a Deus, arrumei mais um problema para vocês, né? Se vocês têm, vai ter mais um, que é o problema de pesquisa, tem que ter, certo? Eu estou lamentando que Marli não está aqui. Eu pensei que ela ia entrar, ela disse que gostava da aula, porque ela é nova na universidade, né? Só está no segundo período. E isso é muito importante da gente pensar, né? Como elaborar um problema de pesquisa. E um problema de pesquisa bem feito, porque às vezes o problema não ajuda a pesquisar. A pessoa faz só a pergunta, porque o professor diz, faça uma pergunta de pesquisa aqui, certo? Elabora uma resposta para ela e, em seguida, elabora um objetivo. Aí a pessoa faz uma pergunta que não ajuda, né, a abrir a ideia, depois faz a resposta, que é muito reduzida, porque a pergunta não foi abrangente, certo? E por aí vai, aí tudo vai dando errado. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a escrita. Veja, se você for na internet, você vai encontrar projeto de pesquisa à vontade, assim, como fazer um projeto de pesquisa, ok? O problema não é só como fazer, porque lá ele vai dizer, aí você vai fazer o problema, aí você vai fazer a justificativa, aí você vai... O problema é como eu vou escrever, o que é que tem que ter, que verbos eu vou usar, como eu vou fazer a fundamentação teórica. Então, essas questões de escrita mesmo é o diferencial do processo, porque se você for em qualquer lugar, você encontra a estrutura do projeto. Até o pessoal explicando na internet, no YouTube, tem de perder a conta. O negócio é na prática. Como é que você vai fazer? Tá? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você tiver alguma coisa para falar, você pode, certo? Levantar a mão, pode abrir sua câmera e dizer, se eu não olhar, se eu não perceber, você pode abrir sua câmera e dizer, professora, por favor. Não está dando certo, vou parar. Pronto, agora. Professora, a senhora pode, por favor, parar aí que eu quero falar? Aí eu paro e você fala, tá bom? Porque eu boto para cá, para lá. Eita, abriu, foi tudo agora. Como eu já falei, o projeto é um documento que organiza as ideias. Professora, essa janelinha, se a senhora quiser, a senhora pode fechar, viu? Mas aí eu não vejo você me chamando. Isso aí é. A ideia é essa, é ver vocês aqui falando alguma coisa, que eu boto justamente para isso, tá? Mas tá atrapalhando, não tá? Tá atrapalhando, né? Deixa eu botar para baixo, então. Aí. Pronto. Agora dá para ver direitinho. Então, é um documento que norteia, como eu já falei, né, a pesquisa, define tema, objetivo, metodologia justificativa e serve como roteiro. Isso eu falei. Aí, qual é a estrutura básica? Então, é isso que a gente vai ver hoje. A estrutura básica de um projeto de pesquisa. Primeiro, o tema, né? O tema é o assunto da sua pesquisa. Depois, o problema de pesquisa. Hipótese, se houver, mas não necessariamente é preciso ter. Eu gosto. Eu, particularmente, eu acho que toda pesquisa, mesmo sendo um TCC, deveria ter hipótese. Porque ela vai te ajudar a fazer teu objetivo,
ela vai te orientar para fazer tua justificativa, entendeu? Ela é alguma coisa que você já levanta de antemão e pode ser refutada com o desenvolvimento da pesquisa, certo? Então, o objetivo, a justificativa, o referencial teórico, ou, como o Leandro falou aí, tem um bocado de nome, viu, Leandro? Mas é uma coisa só. Fundamentação teórica é a mesma coisa. Metodologia, cronograma e referências. Esse documento geralmente é entregue, deve ser mostrado ao professor, mesmo que seja um professor de TCC, tá? É importante porque o professor, ele precisa saber, o seu orientador, o que é que você quer, que referência você vai utilizar, tá? Então, assim, é um documento importantíssimo. Por aqui, você vê, o professor vê mais ou menos como a sua pesquisa pode ser desenhada e, a partir daqui, ele pode dizer se sua pesquisa deve ou não continuar. Está chovendo aqui, tem que fechar a janela. Ok? Deve ou não continuar, se tem que mudar alguma coisa na metodologia, se a metodologia não ficou claro, o que você tem que fazer. Então, a gente vai ver aqui um tema bem simples em educação ambiental, tá? Então, educação ambiental. O que é que tem? Né? Qual é o tema? O tema delimita ele, porque a educação ambiental é um tema muito amplo. E para delimitar, é importante que a gente faça aqui, né, ações de conscientização ecológica em escolas públicas de São Paulo, de 2015 a 2025. Certo? Então, esse é o tema. A delimitação vai ser isso, ação de conscientização, e vocês vão entender como é que vai ser, tá? Então, pergunta: como as práticas de educação ambiental impactam a consciência ecológica de alunos do ensino fundamental em escolas públicas de São Paulo? Ok? Então, vamos analisar aqui a pergunta. Veja, o como está aqui, ó. As práticas de educação ambiental impactam a consciência ecológica de alunos do ensino fundamental. Veja que o problema, a pergunta, ela delimita o assunto. Porque aqui ele fala prática da educação ambiental, impacto na consciência ecológica, não são quaisquer alunos, são os alunos do ensino fundamental. E em que escola isso acontece? Nas escolas não são particulares, são públicas do Estado de São Paulo. Então, quando se pergunta isso, automaticamente a gente já delimita todo o tema que era tão amplo, ok? Tema que era tão amplo, a gente delimita, tá? E esse problema de pesquisa deve ser claro, essa pergunta, ela deve ser clara, ela deve ser específica e viável. Viável porque tem coisa que a gente pergunta que a gente não vai dar conta de resolver nunca. Né? Igual aquele camarada que acorda e diz assim, faz aquela... Eu não sei se vocês já viram na internet as perguntas bem absurdas que as pessoas fazem e depois não tem resposta, né? Coisas assim bem do dia a dia, mas aí, beijo, eu não consigo me lembrar agora, mas eu morro de sorrir com as perguntas. E aí tem coisa que não é viável para perguntar, para pesquisar. E a pergunta vai justamente, né, tentar mostrar a viabilidade disso. No projeto, o professor vai ver. Aí tem gente que pergunta uma coisa que realmente, ou então faz um negócio muito grande e o professor diz, olha, para um TCC isso aqui não dá conta de responder, não. Então, é bom pensar nisso. Hipótese: a realização de projetos ecológicos nas escolas aumenta a conscientização ambiental dos estudantes. Então, veja, a pergunta é essa e a hipótese é que quando se faz, né, a pergunta é como impacta e a resposta antes de ser checada, eu levanto a hipótese e digo, olha, é bem possível que, ao realizar projetos ecológicos nas escolas, os alunos tenham mais conscientização ambiental. Então, aqui embaixo tem um adendozinho que diz que nem toda pesquisa precisa ter hipóteses. Verdadeiramente é. Não precisa. Tem questões que não precisa. Eu que gosto. Eu, Josiane, eu gosto. Né? Qualquer projeto, para mim, de pesquisa tem que ter aqui uma hipótese. Ok? E aí ela me ajuda a
Isso que eu vou, isso tudo que eu vou observar. Olha, realizamos, mas aí aumentou a conscientização ambiental dos alunos aqui, aqui, aqui e ali. Entenderam? Logicamente que isso tem a ver com a metodologia. Eu vou chegar lá, tá? Tá só no começo da aula. Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Eita, esse silêncio é pau. Espera Agora aí. tudo certo. Até agora tudo certo, né, Leandro? Então É. tá. Vamos ver, eu vou parar. Quando eu terminar aqui, vocês vão falar, tá, minha gente? Ou escrever, quem não está podendo. O objetivo geral, qual é desse projeto? Analisar o impacto da educação ambiental na consciência ecológica dos alunos. Veja, uma coisa que a gente tem que sempre pensar é que tem que haver uma coerência entre a pergunta, a hipótese e o objetivo. Tem gente que faz uma coisa na pergunta, eu estou dizendo da minha prática, tá? De ensino, desse tipo de pesquisa. Porque eu já ensinei muito na universidade, tinha aluno de pós-graduação, aluno de graduação, e eu sempre ensinava a fazer esse documento, né? O projeto, eu sempre ensinava. Até porque, às vezes, eu pegava a disciplina de metodologia da pesquisa, ou então eu orientava o aluno, e às vezes ele chegava sem saber fazer nada, né? Não sabia nem para onde ir, aí começava a conversar, e da conversa, a gente, às vezes eu me sentava com ele, eu até chegava a rascunhar algumas coisas, para ele poder entender, né? Porque é o seguinte, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu percebo que acontece com boa parte dos alunos. O professor tem um professor que vai dar aula de metodologia da pesquisa. Aí o aluno acha que aquela aula é um saco, porque o professor fala de conceitos, fala de não sei de quê, de não sei o que mais lá, certo? Mostra, pede para o aluno escrever alguma coisa, fazer fichamento, essas coisas que a parte de metodologia científica tem que ensinar. Aí o aluno não gosta, certo? Não gosta. Isso é uma realidade, não tem como negar aqui. Ele não gosta, então ele assim não aprende. Outra coisa, ele também não vê muito sentido naquilo, porque é uma coisa muito teórica, certo? E é isso que às vezes atrapalha, porque ele vai para a aula, ele não gosta das aulas, muitas vezes, não é o caso de todo mundo, né? Tem professor que metodologia científica é muito bom, mas assim, como ele tem dificuldade, às vezes, até de escrever o texto científico, então o que é que acontece com ele? Ele começa a não gostar muito das aulas, então ele faz as coisas só para, sabe? Não estou dizendo que é o caso de vocês, tá bom? Eu estou só dizendo o que eu percebi quando eu estava dando aula. Aí eu perguntava, mas você não sabe o que é uma metodologia? Não, professora, é porque o professor falou do método assim, método assado, eu não sei como usar o que ele me ensinou aqui no meu projeto. Aí eu ia sentar com o aluno para rascunhar, para fazer a parte prática, né? Explicava algumas coisas e ia. Então, o que eu percebi era isso, que não havia uma valorização desse trabalho que o professor de metodologia científica tem, que é um trabalho até de explicar um pouco o que é metodologia científica. Então, tudo tem a ver, voltando aqui, tá? E o objetivo geral é aquele objetivo maior que engloba tudo. Dentro do geral tem os específicos. Os específicos são as etapas do que a pessoa vai ter que fazer. E eles se ligam à metodologia, certo? Uma coisa está ligada na outra, tá? Então, por exemplo, específico é o seguinte: é como se eu. Como é que eu vou analisar o impacto da educação ambiental na consciência ecológica dos alunos? Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou identificar quais são as práticas pedagógicas utilizadas. Depois, eu vou verificar o nível de conhecimento dos alunos antes e depois, certo? Depois, eu vou avaliar os resultados das atividades que eu apliquei. Então, são meus objetivos específicos, tá? Eu vou analisar, mas como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, assim, assim. Pode falar. Quem foi que pediu? Começou agora, Jéssica. Agora ficou melhor que você chegou. Ficou perfeito agora. Muito bom. Aí, veja, como é que eu vou fazer cada parte do objetivo geral? Assim, 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 tá? Então, são etapas. Observe que uma coisa tem que estar junto da outra. É isso que é objetivo geral e é isso que é objetivos específicos. Que são objetivos específicos.
Ora, querido, ande. Sei por que meu slide trava quando eu... Oi. Não, pelo amor de Deus, olha, você não faça nada, pode sair até da aula, Ju. Pelo amor de Deus. Não, Ju, pelo amor de Deus, você é muito preciosa, pelo amor de Deus. Olha, se Tânia souber que você está dirigindo usando celular, viu? Ela vai puxar a sua orelha, viu? Eu não estou dizendo nada. É o quê? Eu sei. Tá certo. Tá bom, o que é que eu vou fazer? Posso fazer nada. Essa Ju é parada, viu? Que menina é essa trelosa? Deixa eu colocar aqui de novo, tá, gente? Ju, não se aperrei, não. O pessoal entende, tá, Ju? Se aperrei com chamada, se aperrei com nada. Se aperrei só com você, por favor. Tá dando para ver, gente? Sim, sim. Pronto. Diz aqui: a pesquisa é importante para compreender como a escola pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes. Aí aqui está a justificativa, porque justificativa é você dizer, tá, alguém chega para você e fala assim, ó, tudo bem, mas me diga aí, por que essa sua pesquisa é importante? De que maneira ela vai contribuir para a sociedade? Ok? Por que, que ela é relevante? Ok? Socialmente falando. Então, você vai explicar. Então, a pesquisa é importante. E essa justificativa aqui, ela está bem pouquinha, tá? É só para a gente ter uma ideia. Mas tem coisa maior, tá? A justificativa, às vezes, é um pouquinho maior, pelo menos uns 2 ou 3 parágrafos explicando, certo? Relacionando tudo que a pesquisa tem e a sua contribuição. Então, a pesquisa é importante para compreender como a escola pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, ok? Então, a relevância que está é social, é científica e educacional. O referencial teórico. Primeiro, a pessoa vai utilizar, veja aqui agora, Leandro, a pessoa vai se basear em autores como Paulo Freire, para falar da parte de educação e conscientização, vai usar Moacir Gadotti para falar de educação ambiental crítica e vai pegar artigos recentes sobre projetos ecológicos escolares, certo? Então, o projeto dessa pessoa, certo, baseou-se assim. Isso é um projeto fictício, tá, gente? É só para a gente ter uma ideia aqui. Então, esse projeto, ele tem como norte esse referencial teórico. Inclusive, está no projeto, mas vai servir para construir a fundamentação teórica. Ou seja, nesses 3 tópicos, nesses 2 tópicos, pelo menos, a pessoa vai escrever, vai dissertar, falando sobre a importância da educação e da conscientização, né, na educação ambiental. Vai pegar Paulo Freire sobre as questões de aprendizagem e tal, e vai trazer. Vai trazer Gadotti ainda aprofundando mais, falando sobre a educação ambiental crítica, ou seja, é aquela pessoa que tem uma educação ambiental que faz com que ela compreenda o que é o meio ambiente e como esse meio ambiente precisa ser preservado e como ela faz parte desse meio ambiente. E os artigos, evidentemente, também é aquilo que a gente pega para trazer para a nossa pesquisa. Artigos, como nós já dissemos anteriormente em nosso curso, artigos de qualidade, certo? De qualidade. Metodologia. Veja, gente, eu estou passando só assim, por tudo, tá? Mas depois eu vou trazer, assim, um negocinho mais arrumadinho, tá? Metodologia. Vamos hoje trabalhar com problema de pesquisa, hipótese, ok? Como é que é uma hipótese? Como é que pode ficar melhor? Essa aqui está ruim, essa aqui está boa, tá? Ok? Essa foi reescrita, então vou mostrar a vocês. O tipo da metodologia. Aí aqui, a metodologia, ela responde a um problema de
pesquisa chamada Como. Como você vai fazer a sua pesquisa? Como você vai realizar a sua pesquisa? É muito importante essa etapa. Inclusive, é uma etapa que reprova muito candidato, porque quando ela não está bem organizada, ok? Ela costuma dar errado. O candidato pode ser prejudicado se a metodologia do trabalho dele não estiver clara. Porque, tudo bem, ele está trazendo um problema legal de pesquisa, uma hipótese legal, mas a pergunta que o professor quer saber é como você vai fazer isso. Aí tem gente que vem com a metodologia megalomaníaca, né? Traz um monte de coisa, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo outro, porque eu vou fazer aquilo outro. Meu amigo, minha amiga, se concentre aqui, ó, aqui, objetivo geral e objetivo específico. Tudo o que você for fazer tem que estar aqui dentro. Qual é o meu objetivo com essa pesquisa? Quais são as etapas da pesquisa? Porque isso vai dizer aqui da minha metodologia. Então, a metodologia que eu vou usar como? Como vai ser? Eu vou pegar um tipo qualitativo, eu vou explicar a vocês quando eu falar em metodologia, o que é uma metodologia quantitativa, o que é uma metodologia qualitativa e o que é uma metodologia quantiqualitativa. Ok? Para vocês entenderem. Então, assim, quando é qualitativa, eu me debruço sobre os dados não numéricos, mas os dados de resultados que eu encontrei na minha pesquisa, tá? Principalmente no meu caso mesmo, quando eu estou fazendo lá minha tese de doutorado, a minha dissertação, eu me concentrei no discurso das pessoas. Então, eu tirei excertos e peguei vocabulário. Essa pesquisa foi qualitativa. Logicamente, lancei uma planilha. Aí ela já se tornou também qualitativa. Ela foi o 2. A planilha me dava os dados numéricos para fazer um gráfico. E os discursos, eles estavam relacionados com essas planilhas. Então, a minha pesquisa ela foi qualitativa. Eu me dedicava a estatísticas, mas também aquilo que eu encontrava no discurso. Que tipo de discurso eu encontrava, né? Que palavras se sobressaíam. Então, isso é uma pesquisa qualitativa. Quais foram as técnicas? Rapidinho, deixa eu só entender aqui. No caso, quando a gente descreve quando é qualitativa ou quantitativa, isso é só para quando é assim, um TCC, uma dissertação, uma tese de doutorado, ou até para artigo também? Até para artigo também. Porque você tem que dizer o que foi que você fez. Se você vai trabalhar com números, Jéssica, é uma pesquisa quantitativa. Você faz um questionário fechado, aí você levanta os números, certo? Pronto, o IBGE, ele faz pesquisa quantitativa. Depois disso é que ele vai aprofundar os dados. Aí pode ser que ele pegue dados qualitativos a partir dali. Que aqueles dados quantitativos sirvam para aprofundar a pesquisa. Certo? Mas, num primeiro momento, o IBGE trabalha com dados quantitativos. Aí, se você for descrever os dados e pegar algumas amostras do que você encontrou, do que as pessoas responderam, tá? O que você observou a partir dos estudos e do modo de agir, por exemplo, das crianças, que é o caso dessa pesquisa aqui, né, dessa pesquisa fictícia, do modo de agir dessas crianças em relação à educação, o que foi que eles disseram, daquilo que eles aprenderam. Então, eu já estou trabalhando com dados qualitativos. Mas não se aperreie agora, não. Entendi não, professora. Deixa para se aperrear quando eu chegar em metodologia, porque vai ficar mais fácil. Tá bom. Tá certo? Porque se eu falar muita coisa, aí vai ficar aquilo confuso, vai terminar a aula e você achando que, assim, meu Deus, é muita informação, por isso que eu vou devagar. Em tudo que eu vou ensinar, eu vou devagar, porque senão a pessoa endoida. Mas se você já estiver precisando de alguma coisa para a sua pesquisa, você pode dar uma olhadinha, eu posso disponibilizar o vídeo da aula de metodologia para você, porque eu tenho do curso anterior, para você dar uma olhada, e você também pode dar uma olhada, tá certo? Em alguns vídeos falando sobre metodologia, que é importante, né, para quem está desenvolvendo o trabalho.
Mas se não for preciso agora, espere um pouquinho que a gente vai chegar lá. Tá bom? Fechado? Senti sua falta na aula passada. Vamos lá. Aí, aqui, ó. Tá dando para ver? Eita. Professora, eu Alguém? tenho uma pergunta. Pois não, pode falar. Então, tem um tema que eu quero pesquisar, só que esse é um tema super subjetivo e complexo, que eu não sei nem como seria possível chegar numa resposta para ele, que é sobre o efeito assim, né, questões comportamentais, o efeito da inteligência artificial, de alguns algoritmos específicos de redes sociais, no comportamento de adolescente, né? E isso também fora das redes sociais, não só o comportamento virtual, né, mas o comportamento realmente no dia a dia. E aí eu fico pensando assim nesse sentido, tem bastante literatura sobre isso, né? Tem bastante artigo, na verdade tem bastante que fala sobre, enfim, né? Tem artigos sobre. E aí nesse caso, quando você vai escrever algo que vai se basear muito mais em artigos do que numa pesquisa que você vai para campo, que você vai coletar informações, porque eu não tenho nem perna para isso, né? Não tenho nem como fazer uma pesquisa tão profunda assim. Pronto, eu vou falar disso também, porque esse tipo de pesquisa, ela não é, quando eu vou falar em metodologia, também tem a pesquisa bibliográfica. Você vai Ah, fazer a sim. leitura de vários artigos e você vai, a partir dali, você vai pegar um norte. Entendi. No É a caso, revisão da faz- literatura, né? Isso Agora aí, no veja, caso. é uma revisão de literatura. Agora veja, David, mas independente de qualquer coisa, você tem que partir de um problema de pesquisa, de um objetivo, tá? Uhum. Geral, específico, você tem que fazer. Aí, por isso, você, já que você está dizendo, não, eu estou querendo descobrir mais sobre isso, então eu estou lendo um monte de artigo, tese, dissertação, estou virado no Sim, giraia, estou lendo sim, tudo sim. isso. Mas essa leitura, ela serve para ajudar você a fazer a sua pesquisa. Então, como você vai fazer a leitura são as lentes, certo? Que vão lhe ajudar a ver o fenômeno, o algoritmo e a influência dele na vida, no ambiente digital e fora dele, ok? Beleza, como é? Aí você vai ter que formular uma pergunta. Vamos chutar aqui. Como os adolescentes se comportam na internet e fora dela a partir das bolhas algorítmicas? Justo, justo. Fiz uma pergunta. Aí, qual é o meu objetivo? Analisar ou verificar de que maneira as bolhas algorítmicas influenciam o comportamento do adolescente do ambiente virtual. Uhum. Justamente. Inclusive, a minha pesquisa está indo justamente para esse caminho mesmo. A pesquisa da questão das bolhas, dessa segregação digital que vai Tema muito legal. acontecendo. Aí vai Inclusive, ter que tem. ler tudo. Agora, não leia só artigos e não leia quaisquer artigos. Leia coisa boa, entendeu? Leia material referenciado. É importante dizer isso a você, porque Como assim, referenciado? a pesquisa cuja metodologia é bibliográfica, é necessário que você também demonstre. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da professora Simone. A professora Simone, na dissertação dela, ela tem dados qualitativos e ela também fez uma revisão de literatura. Ela fez uma revisão bibliográfica de artigos. Aí ela dizia: eu li 33 artigos. Dos 33, eu escolhi tantos por causa disso e disso e disso. Os demais foram descartados por causa disso e disso. Na metodologia, ela coloca isso. Tá? Uhum. Então, assim, olha aí, ó, Leandro está dizendo, dá uma pesquisada nos periódicos, isso mesmo. Pega material de qualidade. Então, assim, você vai escolher material que tenha boa referência no ambiente, ok, acadêmico. Então, você vai entrar no Cielo, vai entrar no Google Acadêmico e pegar
materiais que tenham uma boa qualidade para referenciar o que você quer. Porque esse é o tipo de coisa que você não pode ser negligente, até porque a sua metodologia é uma metodologia de análise de referências bibliográficas, certo? Então, é uma revisão de literatura que você vai fazer. Stephanie, primeiro quem pediu a mão foi Leandro e depois Stephanie. Ok? Diga, Leandro. David, boa noite. Mas para os demais também, né? Eu botei Boa aí noite. a parte dos periódicos da CAPES, do Cielo, não sei nem se assim se escreve, eu acho que deve ter alguma coisa errada Cielo. na escrita. Eu botei esses dois porque são os que eu pesquiso com mais frequência e uma particularidade da CAPES é que você vincula a universidade com a conta do Gov pela CAPES. E quando você faz a busca lá dos seus artigos periódicos, você já bota a faixa de ano que você quer, que a professora deu não foi a professora, só deu a sugestão de pelo menos 5 anos de imagem. E aí existe lá aquela questão da qualidade do artigo que a professora falou. E dentro do CAPES, ele mostra lá a verdinho e mostra se ele está sendo acompanhado por alguma revista ou algo do tipo. Aí talvez seja melhor para tu, no teu caso, já que está fazendo revisão de literatura, né? Mas eu não estou dizendo que no acadêmico também não tenha. Eu já encontrei muito artigo muito bom lá. Só que eu gosto de pesquisar por isso. Quando eu não encontro por esses dois, aí eu vou para o Google, né? E aí você pode encontrar vários. Entendi, certo. Eu uso muito o ResearchGate, que são, assim, né, algumas plataformas, o Scholar, o Cielo mesmo, eu uso mais de uma plataforma, porque justamente eu busco pelo tema e eu vou através de várias plataformas para ver se eu encontro alguma coisa que seja interessante. Tu pode ver também dentro do próprio site de periódicos, né, professora? Da universidade. Tem da Federal, tem do IF O e tem da IF Rural. também. Pronto, tem do Isso. IF também, né? Aí tu pode dar uma olhada dentro do É, próprio site de periódicos que tem lá também. Maravilha. Valeu. Valeu mesmo, Leandro. olha aí, a responsabilidade da sua metodologia é importante. Stephanie, diga, minha querida. Ô, professora, só para eu ver se eu consegui entender. Quando a gente vai fazer algum. Quando a gente vai iniciar, né, a questão do TCC ou de um artigo, a gente precisa fazer uma pergunta e, através dela, vai se destrinchando o andamento desse projeto, né? Perfeito, Porque, Stephanie, isso mesmo. porque veja só como é que está a minha situação. Eu vou iniciar ainda no segundo semestre a faculdade. Só que aí eu queria começar um curso que, quando eu chegasse nessa etapa de TCC, de artigo científico, eu já conseguisse, tipo, iniciar mais controlada e tendo uma noção de como posso iniciar. E aí eu estou desenvolvendo um artigo científico com base em projetos que eu criei no meu curso de informática para a internet que eu fiz no IF. Só que aí eu estou meio perdida no que eu devo escrever, entendeu? Nesse artigo. Aí por isso que essa aula está me ajudando bastante. E eu acredito que eu tenho que fazer realmente esse projeto para poder me dar mais um norte. Oi, Stephanie, isso, você vai ter a oportunidade de fazer o projeto aqui, viu? Tá certo? Porque eu não sei se você se lembra, mas no nosso edital, uma exigência que a pessoa tem que defender um projeto, tá? Então, Sim, assim, sim, eu sei. então, assim, você vai ter a oportunidade de fazer aqui. Então, não se preocupe, a gente hoje está vendo como é um projeto, como é que ele pode ser escrito, o que é que tem nele, tá? E depois a gente vai fazer assim, vai destrinchar as partes. Eu não sei se vocês olharam no cronograma, mas a primeira parte do cronograma da próxima aula vai ser justamente a parte em que eu mostro como se escreve um bom problema de pesquisa, ok? E como ele se torna específico.
não só o problema, como também a hipótese, né? E o objetivo. E é bom, eu digo, e a gente vai testar, fazer hipótese também, não tem problema, tá? Porque isso ajuda, tá? Porque a gente já está se preparando para qualquer coisa que vier. E eu admiro sua coragem, né? De estar sentada já fazendo um artigo científico. É muito importante isso, tá? E aí, dependendo do que você apresentar no seu projeto, aí, professora, eu estou com esse projeto, eu sugiro a você que antes de escrever qualquer coisa, você tenha um pequeno projeto, tá? Tenha um pequeno projeto, porque, veja, não dá para fazer artigo sem saber para onde vai, você vai ficar endoidando. Então, tem que ter um projeto, tá? Um problema, um objetivo específico, uma justificativa, sabe? Por que esse projeto é importante, tá? Talvez porque você quer fazer um artigo, talvez você nem precise fazer justificativo, mas quando você estiver na universidade, você vai ter que apresentar. E a justificativa e a metodologia, como é que eu vou fazer? Porque senão eu vou ficar eu vou usar o quê? Eu desenvolvi 3 trabalhos no curso de IPI lá em Jaboatão. Tá, beleza. Mas o que é que eu vou usar dali? Isso vai, sua metodologia, o que você vai escolher, como o David está dizendo, ele vai depender muito do seu problema de pesquisa. Aí como é que eu elaboro, professor, o problema de pesquisa? Lendo. Tem que ler. Tem que ler, tem que pesquisar, entendeu? David está lá, vai querer fazer uma referência, uma revisão bibliográfica. Beleza, mas ele vai só ler artigo? Não, ele vai ler, vai fichar, vai pegar as partes importantes, ele já tem mais ou menos o que ele quer descobrir, agora ele precisa elaborar, a partir das leituras dele, que ele vai pesquisar bastante, um problema. Além de todos os que nós já temos, né? Mais um problema de pesquisa. Tá? Então, um problema para ajudar a gente a saber para onde a gente vai. O problema, ele dá um norte no projeto, ele dá um norte. Ó, vai por aqui, o caminho é esse. Para eu saber, professora, eu não tenho tempo, como ele falou aí, eu não tenho tempo de ler, de fazer pesquisa de campo, porque tem isso também na metodologia, pesquisa de campo, tá? Beleza, tu não tens tempo, tá? Tudo bem, então de acordo com a minha necessidade, de acordo com o que eu estou lendo, dá para eu fazer no meu TCC uma revisão de literatura, certo? E nessa revisão de literatura, eu estarei ali mostrando os artigos que eu li. E em artigo tal, fala que o adolescente se comporta dessa maneira na rede social ou no ambiente virtual, mas em casa, esse comportamento se estende em casa em relação a isso, porque ele vai ler vários artigos, e nesses artigos ele vai encontrar aquilo que ele quer saber. E ele vai fazer um levantamento, até tabelas do que ele encontrar, né, dos fenômenos que ele encontrar, descritos nesses artigos em relação ao comportamento desses adolescentes. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Está ficando claro? Ficou Sim, claro, professora, Stephanie? com certeza. Pronto. A ideia é essa, tá? É discutir mesmo isso aí. Aí, como vocês vão... Por isso que eu estou dizendo, tudo que vocês fizerem tem que ser dentro dos trabalhos de vocês. Eu fiz genérico até agora, mas quando chegar em fazer problema, tal, não sei o que, você vai fazer da sua pesquisa, aquilo que você quer fazer. Ah, professora, eu ainda não estou pronto, eu ainda não li muito. Beleza, vai, faz aí um rascunho, alguma coisa, para a gente saber, até para te ajudar, para você saber como você vai chegar naquele determinado lugar. Leandro está fazendo uma pergunta aí. Todo mundo já tem conta no Mendeley, todo mundo já acessou o CAPES, todo mundo tem currículo Lattes. É uma pergunta importante, viu, Leandro? Se não tem, dá uma olhadinha de como fazer. Se Leandro quiser gravar um videozinho, mandar para a gente botar na sala de aula, ou postar. Eu posso postar, ou eu posso fazer uma... Poste lá no mural, pode postar. Como é que faz Tá, para eu entrar vejo no se eu CAPES? consigo fazer aqui. A Eu gente gravo a tem tela aqui e algumas faço. pessoas que estão entrando na universidade, que estão no segundo período, ainda não sabe direito o que é pesquisa, está aqui aprendendo. Então, manda lá, Leandro, Começou manda lá agora que aqui. a Tá galera bom. vai gostar. Tá bom? Depois, Valeu. no final da aula, se tiver um tempinho, em menos de 10 minutos eu mostro, professora. Mas eu posso gravar Tá também bom. um videozinho e boto lá.
No final da aula, lá Pronto. para o final, se alguém quiser ficar, não tem Lá problema para o nenhum. final, tá bom. Eu vou terminar aqui vou dar a palavra a você para você explicar. Você vai dizer aí. Vamos lá. Eu vou voltar a apresentar, né? Tá? Posso pular essa etapa, já está garantida? Pode, professor. Bom, aí veja, para atingir meu objetivo, que eu gostaria muito, certo? Para atingir meu objetivo, o que é que eu tenho aqui? Como é que eu vou fazer a minha pesquisa? Como é que eu vou saber se os meus alunos estão aprendendo ou são impactados com o ensino, certo? Com a educação ambiental? Eu vou pegar questionários e fazer a observação participante. O que é isso? Eu vou pegar um questionário e vou fazer algumas perguntas e também vou observar como é que eles se comportam no momento que estão aprendendo, tá? Quem é que eu vou verificar? Eu vou verificar todos os alunos, porque, veja, todos os alunos da escola pública é muita gente, né? Eu não vou dar conta de fazer essa observação participante, então eu faço uma amostra. Eu recorto. Eu vou pegar estudantes do 9º ano de todas as escolas, não, apenas de 2 escolas públicas de São Paulo. O que é que eu vou fazer para analisar os dados? Eu vou analisar o conteúdo, ou seja, eu vou analisar o que eu observei, eu vou analisar o que eles respondem no questionário, certo? Que o questionário tem que ser específico para aquilo que eu quero saber. Eu quero saber do impacto, então eu vou pegar o questionário e vou formular questões que mostrem como eles estão. Vocês estão entendendo aqui? Então, a metodologia, ela tem a ver, aí eu quero até aproveitar e usar o exemplo da professora Simone. Um minutinho, gente, tem alguém me ligando aqui, só um minutinho. Fifinha, eu ligo já para você, que eu estou em aula online, tá bom? Beijo. Minha filha. Aí. Veja só, aí o que é que acontece? Ela disse, professora, olha, eu tive que mudar minha metodologia. Aí eu disse, por que, professora Simone? A professora, foi tão difícil. É outra coisa também que eu quero dizer a vocês, viu, minha gente, quem faz pesquisa não é fácil, não. Eu tive uma colega que ela perdeu o mestrado dela porque ela queria pegar a redação do Enem, na época as redações do Enem não eram divulgadas como são hoje. E ela não conseguiu ter acesso, né? O pessoal do INEP não deu acesso a ela, e ela não redecidiu outra coisa. E é isso também que eu gosto de falar. Ela não redecidiu. Eu disse a ela, mulher, por que tu... Tá, professora, eu não estou conseguindo pegar esse corpus. Pegava outro corpus. Pegava as redações do Enem, porque vocês sabem que eu sou da área de linguística, né? Pegava redações do Enem, sei lá, dos alunos. Mudava metodologia. Metodologia não pode ser engessada. Pegava as redações do Enem dos meninos, mandava os meninos fazer a redação do Enem, mudava lá o projeto dela um pouquinho, não custa nada. Aí a professora Simone está dizendo para mim, eu tive que mudar, professora, minha metodologia, porque a universidade tinha que comprar um software, e ela demorou para esse software chegar na minha mão, então eu não pude usar, era para eu ver a parte estatística do projeto, e eu tive que fazer outra coisa. E eu tive que aprender um pouco de estatística, ainda bem que meu filho me ajudou. Então, assim, professora, foi difícil, eu tive que mudar a metodologia. Aí eu disse, mas você mudou e a metodologia deu conta de resolver seu problema de pesquisa? Ela disse, deu, pronto. Então, deu. Entenderam? Então, minha gente, é isso. Eu, muitas vezes, vou ter que mudar minha metodologia, porque aquilo que eu quero fazer, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho impedimentos, principalmente quando se trata de pesquisa de campo. Entenderam? Então, por exemplo, tá lá David querendo fazer a pesquisa, de repente David resolve, não, vai dar tempo, eu vou fazer uma pesquisa de campo com os adolescentes. Tá bom, vai dar tempo eu analisar? Não, eu tenho tempo para isso? Não, então não entra. Então não faz. Tá? É muito importante isso. Não, mas eu queria fazer um negócio, o professor não deixou. Eu pergunto, você tinha tempo, você tinha condições para fazer? Você tinha o público, você ia ter tempo de analisar o que você pesquisou?
na pesquisa de observação participante. Se não tinha, então, não faça, não vai atrasar o processo, ok? Dá para fazer com que tem? Dá. Então, vamos fazer. É mais ou menos por aí, tá? A metodologia é muito importante para isso. Então, o cronograma. Aqui eu coloquei, não fiz uma tabela não, tá? Mas aqui o exemplo de planejamento. Por exemplo, você tem que fazer uma tabela mostrando o que é que você vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho 6 meses para pesquisar. Então, eu vou botar março e abril, eu vou fazer a revisão, que eu vou fazer as leituras. De maio a junho, eu vou coletar. Professora, por que eu não faço logo a coleta? Porque, às vezes, você não está preparado para coletar os dados. Porque você não tem uma revisão bibliográfica, você não está por dentro do assunto. E talvez você não consiga fazer um bom questionário para o participante. Ok? Aí você dá uma lida geral, monta suas ideias, escreve, vai para a coleta de dados, depois vai para a análise do que você coletou e depois você faz a redação final. E isso aqui eu estou falando em 6 meses, né? Tem gente que leva mais tempo. Por isso que tem que fazer feito Stephanie. Eu vou partir logo agora. Vou começar de agora. Quem sabe eu já entro na universidade, já tem alguma coisa, é só aprofundar. Ok? Então, um exemplo de referência, utilizar as normas da ABNT. Isso aqui a gente vai ter uma aula só para isso, falando sobre como eu vou citar, e também existem aplicativos para isso, né? O Mendeley, acho que Leandro falou aí, ok? E aí, dicas finais, escolha um tema do seu interesse, seja claro e objetivo, siga as normas acadêmicas e consulte seu orientador. Conclusão, elaborar um projeto de pesquisa é planejar antes de agir. Com organização e método, sua pesquisa terá mais qualidade e relevância. Ok? Então, é importante, tá? A gente sempre pensar, olha, eu tenho que fazer mesmo, porque tem gente que diz, não, mas, rapaz, eu vou logo fazer a pesquisa. Eu estou aperreada, eu estou com pouco tempo, eu tenho que correr. Vai se atrapalhar. Vai quebrar a cara. Eu estou dizendo isso não é porque eu já tenho uma certa experiência em pesquisa. Eu nem sou tão pesquisadora assim, eu acho. Eu não me considero, não. Eu não vou mentir. Se eu chegar aqui, não, porque eu sou uma pesquisadora, porque eu vivo escrevendo artigo e não sei o quê. Não, não, não. Mas a experiência que eu tenho é muito também de orientação. Ok? Com o que eu aprendi, com as minhas próprias pesquisas que eu desenvolvi, e com a orientação de alunos. Porque os alunos chegavam e diziam assim, não, mas a gente tem que fazer mesmo esse negócio, professora. Olha, meu prazo já está primeiro. Tem TCC, sabe que tem que fazer o TCC. Olha o erro. Sabe que tem que fazer o TCC. É uma coisa que eu falo direto. Já teve aula de metodologia científica, está no 2º período, está no 3º. Aí deixa para o 8º, faltando 3 meses, aí ele vai procurar orientador para fazer TCC. Eu dizia logo, não me procure em cima da hora, porque eu não vou lhe pegar, eu não vou pegar você. Eu não gosto de fazer as coisas de todo jeito. Então, se você quer ser bem-sucedido, eu também quero, porque quando você estiver apresentando a pesquisa lá, é a minha cabeça que está na guilhotina igual a sua. Então, se você faz qualquer coisa, a banca fica olhando para mim e disse, aí, Joseane, já sei, é porque ela é professora, que na época eu era professora à disposição, sabe? Era professora à disposição, aí eu não era concursada da UPE, vocês estão entendendo, né? Só que eu não era porque era à disposição, mas eu tinha capacidade tanto quanto qualquer professor de lá. Não é à toa que eu estava lá. Aí eu dizia para eles, olha, vocês têm que saber fazer as coisas direitinho. Então, por exemplo, quando eu começava a dar aula, eu dava aula às vezes no 2º período, leitura e produção de texto. Sabe o que é que eu fazia? Tinha uma parte que era ensinava a fazer uma pesquisa, um projetinho. Até no curso de História eu dei aula de português instrumental e eu ensinei a fazer. Sabe para quê? Para quando ele tivesse no final ele saber escrever. E eu corrigia, viu? E eu mandava fazer de novo. E eu botava para ler. E era uma agonia, era uma angústia, era uma luta. Mas teve aluno meu que, porque estava no 2º período, e começou a tomar gosto pela pesquisa, desenvolveu a pesquisa toda. Quando chegou no final, ele estava, como a gente diz no popular aqui em Pernambuco, com o pé nas costas. Desenvolveu a pesquisa dele e defendeu com o pé nas costas. Pesquisa boa, tudo certinho. É sobre isso.
Então, Stephanie, você está de parabéns, porque você já está se preparando para esse mundo da pesquisa. E você está dizendo assim, olha, eu vou me organizar, eu estou querendo aprender, eu vou fazer, eu vou elaborar, porque eu quero já escrever um artigo. Eu vou escrever um artigo, não quero nem saber, eu vou escrever, acabou-se. Vai escrever e pronto, e acabou. Ok? Essa é a ideia. Eu quero me dispor a aprender. Tá? Essa é a ideia. Então, ainda bem, como eu disse, né? Eu disse lá na turma quando eu fui, na turma de ADS, que o curso surgiu por causa do pessoal de ADS. David está aqui, está me ouvindo, Alisson, não sei se ele está aí ainda, né? Mas o curso surgiu para ajudar nossos alunos do Campus Jaboatão, do IFPE Campus Jaboatão, a escrever pesquisa, porque é uma necessidade. O pessoal via que os alunos tinham dificuldade, porque não tinha, na verdade, não tinham esse contato direto com essa escrita. E isso prejudica muito. Inclusive, tem aluno que não defende, ele desiste. Então, a ideia é essa, é a gente fazer. Então, eu tenho que fazer. Oi, pois não, David, diga. E assim, desde o primeiro período, desde que na primeira semana, na verdade, que eu cheguei no IF, eu já cheguei com essa ideia de escrever artigo, de buscar realmente atuar na área. Demorou um tempo até eu começar a ver uma movimentação, porque não é sempre que tem que vai abrir edital, né, para você se inscrever para projeto, pesquisa, iniciação científica. Mas assim, quando eu cheguei, assim, foi em 2024, foi eu já percebi que realmente era difícil isso, né? Você conseguir entrar num projeto, entrar num grupo de pesquisa, porque não tem tanto lá ainda, né? Hoje em dia tem um pouco mais, tem outros, mas antes eu tinha essa dificuldade. E assim, também não tinha noção de que eu poderia fazer um artigo sozinho, né? Fazer o artigo sozinho sem precisar de um orientador. Então, realmente, assim, esse curso que tá no mudo, professor. Para você fazer artigo sem orientador, você tem que ser bonzinho, tem que ser bom. Justamente. Ok? E aí é que entra esse curso, né? Essa preparação. Aí a minha sugestão é que você, a partir de agora, você vai fazer lá seu TCC, e depois seu TCC pode se transformar num artigo, e aí a minha sugestão é que você, a partir daí, comece a escrever mais artigos, a desenvolver mais pesquisa de forma independente. Você já vai estar graduado, já vai ficar mais fácil, até para entrar numa especialização. Ou direto para o mestrado, por que não? Entendo. E aí, Tá? assim, o artigo, eu vou lá produzindo, vou criando, e vou né, fazer minha pesquisa, né, vou construindo ele. E aí, no caso, como é que funciona isso? Ele precisa ser publicado em alguma revista ou algo assim? As revistas, elas têm uma, como é que eu diria? Critério, né? Elas têm uma exigência, né? Às vezes elas fazem a exigência de título, às vezes elas fazem a exigência de, por exemplo, você tem, tá, Josiane já tem doutorado, beleza, mas para você publicar seu artigo tem que ter tanta revista que Tá, tem que, tá travando seguir bastante aqui. Eu não algumas. sei se é a minha internet ou se é da senhora, professora. Tá travando, minha gente, por demais. Tá travando. Aqui Oi? Voltou agora ao normal, professora. agora é isso. Parou na parte que a senhora falou que tem que ter tem algumas revistas que pedem uma graduação específica. É a minha Você falou, a internet que Josiane tem doutorado. caindo. Por exemplo, eu tenho. Oi? É o quê? Vou desligar, tá? Vou desligar minha internet que tá dando uma falhada aqui. Pronto. Então, assim, eu vou dizer assim: eu tenho doutorado, aí tem uma revista que eu quero publicar. Eu tenho que ver se o que eu tenho para publicar está dentro da temática que a revista exige. Qual é a qualificação da revista, que isso também é importante, tá? Isso me garante mais pontos.
Aí eu tenho que ver o qualis da revista, ok? Por exemplo, quais são as especificações que a revista exige para eu fazer meu artigo, porque eu tenho que readequar. Eu tenho um artigo, mas a revista diz, olha, eu quero tantas páginas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A revista coloca. O editorial da revista, ele tem as exigências. E, às vezes, ele faz exigência de título também. Então, por exemplo, você não tem... um exemplo. Você já tem uma graduação, tudo bem. Mas, às vezes, você não tem graduação. Eles querem alguém que tenha a graduação. Agora, tem uma coisa para dizer sobre isso, que é importante agora. Tem muita revista predatória por aí, viu? Cuidado, viu, Jéssica? Você que já está aí com os artigos, tem revista predatória. Ela manda e-mail para você querendo publicar seus artigos. Eu digo porque eu tenho artigo publicado com aluna, com as 2 alunas ou 3, e a revista já veio atrás de mim várias vezes, já recebi vários e-mails. Aí eu boto, tá bom, é o que para publicar? Como é que eu faço para publicar? Eu já boto, você tem que pagar tantos reais. É assim, tipo 500, 600 reais para publicar um artigo. Me ajude, né? Não vou fazer isso, não vou pagar. Essa revista não tem nem... Primeiro, certamente ela não tem nem qualis. O que é o qualis? É uma espécie de conceituação dentro do ambiente de pesquisa da CAPES, que diz se determinada revista tem uma qualidade melhor e amplitude de publicação. Tá? Então, ela atende critérios que faz com que ela seja uma revista bem vamos botar assim, no popular, bem famosa no ambiente acadêmico, tá? Então, é interessante publicar artigos em revistas assim, mas nem sempre elas aceitam, porque o nível de exigência da revista, às vezes, é alto, para quem vai publicar, tá? Aí, professora, então, não posso publicar? Pode, mas é bom, no caso que você está ainda no processo, está em graduação, aí tem ambientes, assim, tem congresso que você pode publicar, entendeu? Nos congressos, aí isso já conta ponto no seu currículo Lattes, tá? E é importante dizer isso. Então, assim, você já... eu publiquei um artigo, não era uma revista Qualis, mas era uma revista boazinha da universidade, era uma revista do IF, entendeu? Aí eu publiquei lá, é uma revista eletrônica, que geralmente hoje é assim, né? Uma revista eletrônica, eu fui lá e publiquei. Eu fiz um artigo, eu tinha um artigo aqui, uma colega minha compilou um livro, aí ela mandou o artigo, aí ela mandou eu revisar, aí eu desenvolvi uma pesquisa com os alunos lá de Belo Jardim, aí eu publiquei numa revista eletrônica que foi feita, entendeu, lá do IF, Belo Jardim, tá lá o artigo, eu coloquei no Lattes. Então, são coisas que a gente pode fazer, vocês estão entendendo? Agora, tem que ver, por exemplo, na sua seara, David, quais são as revistas e o que elas pedem. Professor, como é que eu vou fazer? Uma pesquisa na internet. Entendeu? Certo. Agora, a minha orientação a vocês é que tenham um pouco de calma e vão aprender a fazer as coisas com calma, sem pressa, porque quando chegar no momento certo, que tudo estiver pronto, você vai poder publicar, sem ansiedade. Correndo contra o tempo. Não, no seu caso é diferente. Veja, você está no mestrado. É outra coisa. É por isso que eu digo que aqui eu tenho gente de todos os níveis, vamos colocar assim. Tá? E eu tento atender todo mundo, porque enquanto o David tem uma dúvida, a Leandro já sabe um pouquinho mais, porque já está desenvolvendo, já foi aluno do PIBIT. Aí tem, entendeu, Stephanie, que está começando agora, tem um monte de coisa que ela desenvolveu e ela quer transformar num artigo. Então, eu tenho pessoas aqui de várias situações, Jéssica. A sua é mais urgente, então você vai ter que dar uma corridinha, vai ter que pesquisar, vai ter que mandar artigo para mim, que eu acho que não mandou ainda. Se quiser mandar, mande. Tá certo? Pode mandar para o meu e-mail. Eu estou querendo colocar dessa aula que a gente fez de coesão, né? Desses conectores metadiscursivos. Então, eu me enrolei tanto, assim, parece que é besteira, mas assim, professora, Ô, assim, Jéssica, manda para mim, que eu dou uma olhada e te oriento. Jéssica, põe aqui. Jéssica, faltou aqui. Aqui está muito seco. Olha esse trecho aqui como fica mais fluido. Tá certo? Eu olho para você. Pode deixar. Pode até demorar um tiquinho, uma coisinha. Mas como você está com muita pressa, eu vou olhar. Tá bom? Se você quiser, eu vou botar meu e-mail lá no grupo de novo para você mandar para mim. Tá certo? Tá certo. E assim, eu vou agora dedicar esses minutos a Leandro. Ele quer
informar algumas coisas aqui importantes para pessoas que estão começando agora, que estão querendo apresentar seus artigos, como é o caso de David, o caso de Stephanie, mais alguém, né? Para pessoas como, por exemplo, Marli, que está agora no segundo período da graduação dela, como é que ela faz para se tornar uma aluna pesquisadora. É importante isso, porque às vezes o aluno quer participar de um projeto, está lá, o professor botou lá um editalzinho e o professor está atrás de aluno. Aí o aluno não tem nem um currículo Lattes. Aí complica. Aí é bom fazer. Vai, Leandro, é com você. Vou me calar. Eu vou compartilhar a telinha aqui. Eu já até abri 2 abas. E aí eu vou mostrar porque fica mais fácil. Vou deixar ele na janela inteira. Cadê ele? Aqui tá bom. Não tá mostrando aí, né? Tô vendo. Sim. Pronto, a primeira coisa, como eu falei da CAPES antes, é vocês pesquisarem por esse camaradinho aqui, ó. CAF CAPES. Aí ele é o portal de periódicos da CAPES, né? Onde você vai encontrar os artigos e periódicos. Você clica nele, aí aqui embaixo, você vai descendo, tá vendo aqui? Digita a sigla do nome da instituição de ensino. Aí você bota lá a sigla da universidade que vocês estão matriculados. E aí, bota para enviar. Aí, ó, como eu usei o UFPE, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar o meu login do SIGA. No caso de vocês aí das outras universidades, vocês vão utilizar o CPF e a senha de onde Leandro, vocês entram, né? mas, Oi. pessoal, no caso de... Eu esqueci o nome dela. Que ela ainda vai entrar na graduação. Acho que ela não tem como acessar, né? Ah, esse daqui ela não tem como acessar desse jeito. Deixa eu ver se voltando, eu acho que ela não consegue acessar por universidades, né? Então, para ela, nesse caso aqui, não iria funcionar o CAF, entendesse? Mas ela pode entrar com o Gov. Eu já tenho o login do Siga. Ah, tu já tá com o login do SIGA? Então, ótimo. Aí, pronto, Ah, que foi vou só do fazer curso a que tu fez no simulação. IF, não foi? Não, da universidade. Ah, sim. Então, Ah, então pronto, melhor ainda. Aí pronto, aí você vai, envia lá, você bota aqui o CPF, não tem problema de ninguém olhar mesmo, já tá público. Entra lá. E aí, basicamente, ele funciona como o Google Acadêmico, né? Aqui você bota o que você está procurando o tema. Diga um tema aí para pesquisar. Da pesquisa. Alguma pesquisa que vocês estão fazendo. Diga aí, professora. Fala aí, David. David está aí. David, fala aí teu tema. Segregação digital. Segregação digital. Vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Olha lá. Aqui ele já trouxe um bocado, né? E aí vê como é interessante no caso do CAPES. Ele já vai trazendo documentos, artigos mais atuais. Ó. Ele está pegando de 2023 a 2025. Eu não sei se tem algum que já foi lançado em 2026. Eu posso alterar aqui e verificar. Não tem ainda. Então, o máximo que tem é de 2025. Mas já está valendo para você ter uma base. Aí ele diz que é de acesso aberto, ele diz que foi revisado por pares e outras coisas lá. Você pode ver no editor, você vê qual foi a universidade, né, professora? Se não tô enganado. Isso. Deixa eu ver mais aqui. Ele traz os autores também, ó, aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui. Universidade. Aqui ele traz a revista, que é de acesso. Alguns eles trazem até os autores do artigo, do documento. Entendesse?
Aí vocês fazendo isso, vocês conseguem encontrar artigos atuais, já que já foram publicados em alguma revista, pela CAPES. Eu vou abrir um para vocês verem como é que fica. Vou abrir esse aqui. Esse daqui é Democracia e Esfera Pública no Mundo Digital. Vamos dar uma olhada, rapidinho. Pronto, aí aqui ele já manda para o site da revista, né, professora? O site da revista Perfeito, oficial. perfeito. Tá vendo aqui? Qual é a revista? A revista é unicelos.edu.br. É a revista que esse artigo aqui ele foi publicado e foi aceito. Aí aqui, ó, os autores, né? Cristina Godoy, Rafaela, e tem o DOI. Uma coisa que a professora falou, só que eu não sei se ela abordou também, é isso aqui, ó, o DOI. Desconfiem de todos os documentos em que não tenha o DOI no artigo, porque geralmente todos eles têm para você fazer a confirmação digital. Falei não. Falou não, né? Falei não. Pronto. Todos eles vêm. Não, me esqueci disso aí. Eu vou abrir ele daqui a pouco e a gente dá uma olhada. Aí, como sempre, o que a professora falou também, ó, a palavra-chave, vem um resumo, que você bate e dá uma lidinha aqui no resumo, já sabe o que é que ele vai abordar. Ele mostra o ano de publicação, a edição, aí mostra a licença, né? Que está aqui tudo direitinho. E aqui mais abaixo, eu tenho certeza, esse daqui não tá. Mas algumas revistas ele já vem como você fazer a citação. Entendeu? Como citar o artigo. Cadê? Esse aqui. Essa daqui não mostra. Depois eu pego um outro e vejo. E aí, basicamente, é clicar para abrir, né? Não sei se ele vai abrir ou se ele vai baixar. Aqui ele baixou. Então eu vou deixar para lá. Para não precisar abrir outro. Aí deixa eu vir aqui de novo. Deixa eu pegar um que ele mostre como fazer já o modelo da citação no modelo ABNT, né? Da citação não, da referência. Esse daqui já foi direto para o artigo. Cielo.org. Às vezes a gente vai pesquisar alguns artigos e ele não abre. Ó, esse daqui já deu erro. O porquê eu não sei. E aí também é trabalho de formiguinha, né? Não é nem todo o artigo você vai conseguir abrir. Deixa eu ver se esse daqui abre para ficar mais fácil. Essa daqui é da revista Web, não sei bem. Esse daqui vem dizendo para citação. Aqui, ó. Como citar, tá vendo aqui? A parte de como citar. Aí você clica aqui no formato. Deixa eu ver se tem a BNT aqui. Eu não sabia dessa parte aí, não, Leandro. No caso, se a gente for citar um artigo específico, como ele. Tem a BNT aí. Tem a BNT aqui. Como de citar, é isso? Tem, porque, veja, você está escrevendo um artigo, a depender da revista, se ela for uma revista internacional, por exemplo, não vou citar na BNT. Então, muda a configuração. Mas aí é bem tranquilo, aí vem o nome da... Mas, no caso, é como colocar na referência, no caso, é isso, é como colocar lá na referência, né? Nas referências, na última página, lá embaixo. Isso não está dizendo a questão da citação no texto, que é o que a gente já teve, é como referenciar, né? Aí você pega aqui, isso aqui, cola, bota num documentozinho separadinho lá, bota lá, referências, e deixa lá, tudo separadinho, porque quando você for colar, vai evitar tá precisando de inteligência artificial para estar ajeitando. Ela é útil? É útil, só que às vezes dá um BO triste. Eu mesmo peguei um BO muito grande que ele tava comendo tudo isso aqui, ó, disponível, tava botando a configuração tudo errado, aí, enfim... Mas aqui, alguns sites vêm, que é para vir na realidade, e outros não vêm, como aquele. Geralmente eles vêm. Esse aqui é o primeiro portal de periódicos, é o que eu recomendaria com força, né? Para vocês utilizarem aí de início. O outro é o Cielo, né? Cielo Brasil. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Pronto, Cielo. Ele é bem confiável também. Funciona Deixa eu abrir aqui. Funciona da mesma maneira. É só botar a palavra-chave aqui. Qual foi o que a gente utilizou? Foi segregação digital, né?
Deixa eu ver o que é que ele acha aqui. Ó, ele também traz um bocado. E aí vai funcionar da mesma maneira. A única coisa que eu não gosto muito dele é essa questão da qualidade, professor. Ele não me mostra. Aí é outro trabalho de formiguinha que vai ficar olhando. Porque você vai ter que Você pegar fala de artigos qualidade o quê, Leandro? Você fala de do que a qualidade o quê? senhora do que a senhora falou, do qualis da revista e Ah, da sim, qualidade do sim. artigo. E onde é que está Sim. Entendeu? mostrando na cápsula a qualidade que eu não vi? Aqui, ó. Cadê? Ah, deixa eu pegar aqui. Ó, acesso aberto e os revisadores. Geralmente ele bota um linkzinho aqui. Então, mas esses revisadores aí não quer dizer o qualis, não. Ele não mostra o qualis, mas mostra quando você entra dentro do artigo. Não fica lá como se fosse Ah, aquele sim, sim. captcha Ah, do não, eu pensei coisa, que entendeu? mostrava quando você estava pesquisando já o qualis desse material, entendeu? O que você não, para o material não tem qualis. O que tem qualis é a revista, Jéssica. É a revista. É a Não, não, revista. Aí, sim, por eu entendi. exemplo, ele Eu mostrou uma pensei, revista aí agora. Aí eu quero saber o qualis da revista. Aí eu vou lá, boto a revista e boto. isso. Vou na cápsula e boto qual é o Não, qualis não, que eu você faz. entendi que é a revista, eu falei errado. Mas eu pensei que quando aparecia nessa página aí de busca da CAPES, ele, além de mostrar o título, já mostrava o qualis também dessa revista, entendeu? Mas não, Isso aí seria uma por boa exemplo, para os desenvolvedores colocar, né? Essa eu aí pensei é que você estivesse fala falando que que o já pessoal tem mostrava aí ADS. o qualis, né? Porque aí você já vê qual é o qualis. Mas não, você tem que Exatamente. Aí seria entrar no material para maravilhoso. poder ver de cada revista. Uhum. Aí no CAPES aqui ele mostra a produção, né? A produção nacional. E no Cielo, ele, não sei se ele mostra, mas deve ter alguma outra coisa aqui por perto. Aí você Eu tem também e-mail, só tem gosto da compartilhamento das CAPES mesmo. métricas. Ah, Uhum. ele tem o DOI, já é uma parte boa. E aí é basicamente a mesma coisa. Vamos ver isso aqui. Clica. Ah, isso daqui ele já traz uma parte do artigo maior já, né? Ele já traz o resumo, traz lá o título, tá, tudo direitinho. Aí vai lá para baixo, referências. Acho que ele tá o artigo quase todo aqui. Mas tem algum local aqui que você clica que você vai pro... Deixa eu baixar isso aqui. Você vai pro artigo mesmo. Cadê ele? Aqui, ó. Você pode baixar ele em PDF. Você pode copiar o link. E aí você pode ler ele assim também, se você quiser. Não tem problema nenhum, não. Agora, o que eu não gosto desse aqui é que eu acho que ele não mostra como fazer a citação. Deixa eu ver lá embaixo, no final. É, não tem, não. Ele não mostra. Quando for assim, você vai ter que fazer. É, Agora, quando é assim, nesse caso, aí é, você tem que fazer lá a referência, entendeu? é. E tem já alguma coisa aqui em cima, e você está mostrando aí nos artigos originais, você já pode copiar isso aí, isso já ajuda você a fazer a referência lá embaixo, a referência bibliográfica. Vocês vão ter uma aula com Graciele gravada, porque Graciele não está podendo mais atender. Eu fui falar com a aluna minha, que ela é especialista em corrigir trabalhos acadêmicos, mas ela disse que não sabia da aula, apesar de que ela é graduada em letras, mas ela não exerce a função. E aí eu disse, bom, então vou pegar uma aula muito boa de Graciele e no dia eu vou colocar. Ela está com uma aula síncrona, para vocês verem como é que alguns detalhes que Leandro já trouxe hoje, muito bons, Leandro, muito obrigada. Certo? Ficou ótimo, ótimo, ótimo. Vocês são uma Aí equipe muito boa, viu? Eu estou muito feliz. vou dever a vocês o Lattes, né, professora? Se a senhora quiser eu passo, mas pode deixar para a É, próxima também. o O Lattes, Lattes. você fez um videozinho, Leandro, ou então você explica na próxima aula. Então, tá bom. Vou dever a vocês o Lattes e esse camaradinho aqui, ó, que é bem interessante de vocês usarem também, o Mendeley. O Olha, Mendeley é para minha gente, fazer, só para eu me lembrar aí, que eu, às vezes me esqueço, é para fazer referência o Mendeley, né?
Na realidade, professor, é o seguinte, aqui é para você botar todos os artigos, né? O que você está fazendo, fazer a anotação, é como se fosse um gerenciador de referências. E aí você está escrevendo um Ok. projeto, por exemplo, está escrevendo um projeto, bota lá o nome do projeto, e você convida o orientador convida o aluno, e aí ele bota lá os artigos. Depois eu vou mostrar o meu para vocês terem uma ideia. É uma forma de você Ótimo. gerenciar todos os trabalhos que vocês estão tendo, em vez de estar sempre no computador. Porque às vezes a pessoa não está com o computador, com o notebook, por aí vai. E eu acho que Perfeito. para hoje é isso, né? Legal, Leandro, gostei. Esse Mendeley eu também não conhecia, não. Eu nunca usei, Deixa não. eu ver se eu, deixa eu, ver se eu entro aqui, só para o desencargo de consciência. Vai, Cadê, meu o filho? pessoal Travou, pode foi? ir aguenta esperar mais um pouquinho? Acho que vale a pena. É só para olhar mesmo, o meu... Aqui, ó. Leandro, é grátis, né? É de graça, você vincula ele com um e-mail institucional da universidade. E eu acho que eu errei aqui a senha. Deixa eu ver se é esse aqui. Tu já usou o Rabbit, Leandro? É parecido com esse? É parecido, só que eu gosto mais desse aqui. Entendesse? Outra coisa que vocês podem utilizar, pessoal de ADS aí, vocês estão no desenvolvimento, vocês podem utilizar o Notion, vocês podem utilizar o Trello, por aí vai, né? Tudo que seja de valia para vocês fazerem um percurso metodológico e vocês consigam acompanhar tranquilo, sem estresse. Aí ele funciona aqui, ó. Ele é em inglês, eu não acho que ele tem tradução, mas eu creio que não deva ser dificuldade para ninguém. Aí aqui tem os grupos, ó, aqui embaixo, estão vendo aí? Aqui a parte de baixo. É. Oi, tem A alguém parte aí? do grupo, TCC, PIBIC. Isso aqui foi no caso do meu, né? Mas Eu esse vejo para grupo foi vocês. você que criou, foi? Né? Muito bom. Esse grupo Oi? foi você que criou? Esse grupo é eu e o orientador, o professor Ah, no caso. orientador. Então, no caso, é assim, é como se fosse um compartilhamento de materiais, né? Exatamente. Só que aí você fica todo no acompanhamento, no resguardo, entendeu? Tudo bem organizadinho. Aí quando você abre um artigo, deixa eu abrir um aqui, só para a gente ter uma ideia. Quando você abre um artigo aqui, ó, ele também tem aqui como você fazer uma citação. Lá embaixo. Em algum lugar lá tem, alguns artigos tem. A Aí citação você não, a abre ele referência, aqui, né? a referência é. Você abre ele aqui. Leandro, só para entender, no caso, esses materiais que você colocou, esses artigos, foi você que inseriu nessa plataforma? Ou o Tanto professor? eu quanto a professora. Aí você vai inserindo o PDF, no caso, né? Aí você vai inserir no PDF, Ó, o Entendi. artigo aqui, aí você tem aqui embaixo, ó, as notinhas, você pode selecionar aqui, ó. A seleção, aí você pode escrever, fazer uma anotação, essa parte aqui é importante por não sei o que, e marca lá com a cozinha amarela. Dá para pegar um exemplo aqui, resumo. E pega essa aqui não, deixa eu voltar para cá. Eu pego uma parte, tá grifado, não tá? Aí Isso você clica ajuda com o no botão direito e bota um stick. Sei lá, fundamentação, não sei o que, e vai. Aí quando você dá o enter lá e clicar aqui, ele fica lá marcadinho, ó. Deixa lá marcadinho. Porque geralmente alguns editores de PDF não fazem isso. Alguns pedem, alguns pagam, entendeu? É Aí verdade. é muito ruim. Que bom. Essa é a parte boa gostei. Eu gostei. Mas pronto. Até agora foi 3 coisas, não foi? Que eu dei dica para vocês do CAPS, o Cielo, que é a mesma coisa, bem dizer, só que o CAPS eu acho melhor. E aí vai ficar faltando o Mendeley, o Lattes, né? E tem outro também, que é para quando alguém faz uma busca de fora, no caso internacional para vocês, que é o Orcid, eu acho. É isso, professor? Orcid?
Orcíleo, eu não sabia que Esse, era esse orcíleo, não. Orcídeo, né? Orcídea. Ele fica vinculado junto com o látis. Entendeu? Como se fosse isso. Aí o látis ele sempre vai estar vinculado à CNPq. E aí, para quem vai fazer projeto de pesquisa, como o PIBIC, PIBID e os mestrados, né, da vida, geralmente é CAPES e CNPq. E tem a FACEP, né? Aqui para o estado de Pernambuco. Pronto, e aí é isso, por enquanto. Muito bom, gostei. Leandro, Viu? obrigada, viu? Valeu demais. Aí na próxima você mostra o látis. Tá bom? Tá, Vou o deixar- látis ele é mais complicadinho, porque é mais longo, né? Tem, Mas pelo tem menos uns para vídeos você. também no Instagram de um professor que eu sigo também, que ele sempre está postando coisas assim. Pronto, se Do você Lattes tiver, também. Jéssica, mande. Bom, vai lá no grupo e bote. Não, deixa para Leandro. Deixa pra Leandro Vai mesmo. deixar para Leandro, eu estou Ele muito explica ocupada. melhor. Ele Leandro. explica melhor. Pronto, é só para dar uma entrada e mostrar como é que funciona o látis e porque é importante. Só uma coisa rápida, coisa de 5 minutos na próxima aula, tá É, bom? coisa rápida. O que é o látis? O látis é um... Vamos esquecer Uma pormenores. O látis é plataforma um onde currículo, você, como pesquisador, está lá. Eu vou entendeu? O mostrar o látis é um meu. currículo. A da Isso. professora é bem extensa. É página É atrás de página. nada. É não, É parece assim se que eu já, enganar. é assim que eu já olhei. Eu não tô... O quê? Pode se enganar. Você estava stalkeando meu látis, não foi? Aham. Mande lá, professora, para também ver no grupo. Tá bom. Mano, Joseane Laurentino Brito. Vou botar aqui agora. Não sei se vai aparecer. Laurentino de Viu? Brito Lira. Pronto, Joseane Laurentino de Brito Lira. Lira, né? Meu currículo não são essas coisas todas, não. Ele podia ser melhor. Eu estou precisando me dedicar mais à área da pesquisa. Eu estou até tentando me vincular ao grupo de pesquisa para voltar a escrever. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se não achar, vai caçar meu mandato, eu já sei. Ele tá perguntando se eu sou um robô. Não sou um robô. Não está Jéssica compartilhando, não. Vê se tu Eita, tá não, é? tirou. Peraí. É, Meu Deus do céu. Olha, meu Tô Deus do tentando. céu, eu vou aparecer, não acredito, não. Vamos ver se eu achei certinho, então ele vai mostrar lá. Submeter Submeter. aí. Olha ela aqui. É a mais nova aí, tô velha. Aí, ó, as informações da professora, o endereço, que é quando você vai compartilhar o lápis para alguém, é por aqui que alguém vai achar. O Tem link do Lattes. Sempre é o pedido link do Lattes, quando a gente vai se candidatar a alguma coisa. o ID, aí tem um resuminho. É um currículo, minha gente, é um currículo científico, né? Um currículo científico. Aí tem a identificação lá, nananana, formação acadêmica, ó, o Moia. É, pai. Sempre do maior, do mais atual, para o mais antigo, né? Mais atual até 2019, né, professora? O mais antigo, de 84 a 89. Aí tem as formações complementares, atuação e por aí vai. Na atuação é a mais atual também, pronto. E por aí vai. Vai-se embora. O negócio é, conforme você vai produzindo, vai tendo experiência, vai fazendo as coisas, aí você vai adicionando lá, vai editando. Às vezes eu me esqueço, tem artigo publicado, algo do tipo, que eu não coloquei lá ainda no meu. Eu também, tenho que atualizar Acaba o meu. esquecendo, entendeu? Mas o certo é você fazer. Tem que atualizá-lo. As apresentações, tudo que vocês fizerem na porque tem academia. alguns campos que é bem específico, né? Tem alguns campos que são e bem aí, se você específicos. se perder, assim, não vai aparecer na sessão correta. Não. Então, tem uns campos bem específicos para preencher, senão depois não vai aparecer. Mas aí a pessoa bota lá no Google qual é a parte que é para botar, e aí você vai botando lá direitinho, há um monte de coisas. Só que se você for parar para ler, meu amigo,
Só um camarada que vai fazer para a banca de doutorado ou algo do tipo, que ele vai realmente ler tudo, o cara carrasco. No concurso, já perdeu para a professora Josiane. A monografia da professora é sua monografia de conclusão de curso. Essa é a sua, professora? Não, são minhas orientações. As São as aqui, Aí é só para você ver meu agora. currículo de orientação, como é. É grande. Um moi. Eu gostei do moi. Então, mas é só para a gente ter uma noção de que, já que alguns aqui estão entrando agora na universidade, ou já estão ingressados, né, mas ainda são novos, a universidade é o local onde você vai aprender muita coisa. Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, mas prevaleça nas boas. Prevaleça nas boas que o resultado Cuidado na vida, cuidado na vida. Esse negócio de calorada não dá muito futuro, não, viu? Você tome cuidado, porque. Agora o IF é uma maravilha. O IF, em relação a outros lugares, o IF é um conventinho. O IF, o CODAI, são duas escolas muito sérias em relação aos alunos e tem um pouco mais de amor com os alunos do que a Federal. Não sei se alguém aqui é da Federal, que nem eu. Na Federal, você mata um leão para poder comer 2. Em orientação, como a professora estava falando. Nem todo orientador ele vai lhe orientar, não. Ele só vai lhe ver na banca. E olhe lá. E é ele que vai lhe dizer. Fala como é. Desculpa, falar. Tem gente que fala que na Federal você não paga mensalidade, mas você paga com a alma, né? Tem gente que fala isso. Eu acho. Eu posso parar o compartilhamento já? Pare que já passou muito tempo também da aula. Eu não quero cansar o pessoal, certo? Federal é porque assim, criou-se isso, né? Mas não deveria ser assim, porque veja, a professora pode concordar comigo ou pode me dar um esporro depois. Não existe escrita sem orientação. Você vai escrever, vai desenvolver o seu trabalho, mas você precisa de orientação para estar ali com alguma coisa. E se você não tem orientação, ferrou. É igual você fazer o trabalho todinho sem um problema de pesquisa, que nem o professor estava falando. Você vai fazer no solavanco. E vai fazendo. Essa é a parte ruim da Federal. E vai dar errado. E muito. Entendesse? Mas não é um desincentivo, né? Não é dizendo para a galera não escolher, não. Escolham sempre as universidades públicas, estudem bastante para entrar, seja no IF, seja na Rural, na Federal, porque realmente vale a pena. E uma vez que você está lá dentro, o céu é o limite, né? Com certeza você vai ter que batalhar muito para poder passar, mas é isso. Tem muito o que falar das universidades, não. Tem a mãe, que ela ajuda o filho a levantar depois do baque, e tem ao que derruba mais um pouquinho e dá uma pisa depois da queda, que é a Federal. Sim, tá bom, desculpa. Um abraço para vocês, viu? E aí, Juliana também precisa encerrar a conversa, né? Para a gente. Boa noite a todos. Descansar. Boa noite, pessoal. Um abraço, viu? Tchau. Tchau.